expressando, Pai, o nosso desígnio, o nosso propósito de existência. Aleluia, nós te adoramos no nome poderoso de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Diga: Deus é bom. Aleluia, pode sentar, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor, que bênção, hein? Muito bom. Deus é bom. Bom dia, irmãos. Não, alguns ainda estão dormindo. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Gente, por que a gente fica tão afastado, hein? Todo mundo tomou banho. Dê glória a Deus. Amém. Mas eu sei que você vai ser alcançado aí, tá bom? Só fica prestando atenção, não perde, não se distrai ao que vai ocorrer. Eu quero agradecer hoje ao pastor Vinícius, a esposa dele, toda a liderança da igreja, pela oportunidade de estar com vocês ministrando hoje pela manhã e hoje à noite. É uma honra para mim estar aqui, amém? Eu sei que essa manhã nós seremos edificados, como você tem sido edificado quando você vem ao culto, com a palavra poderosa de Deus. Eu queria indicar já de cara um livro, irmãos. Amém? Diga assim: somos uma igreja que lê. Isso é uma campanha do nosso ministério e sempre é indicado a você estar lendo livros que edificam você na palavra da fé. E hoje eu quero falar sobre algo, para mim, me impactou muito e que também vai impactar a sua vida. Eu quero indicar um livro de Rick Renner, que é O Espírito Santo e Você, trabalhando juntos como uma dupla dinâmica do céu. Para mim, é um dos melhores livros sobre o Espírito Santo que eu já li. Amém? Aconselho você ter em casa, leia. Eu posso lhe advertir, vicia. Você começa a ler e não vai parar, queridos, de tão maravilhoso que é o conteúdo. Minha esposa começou a ler no início da noite, virou a noite lendo. E foi tremendamente edificado. Amém? E outro se encontra no meu Instagram, Wellington Risselli. Você entra lá na bio, encontra lá livros, e você vai encontrar o tema dessa mensagem hoje. Permita-me pulsar o teu coração. É o Espírito Santo dizendo a você isso. Diga: permita-me pulsar o seu coração. Aleluia. Uma experiência que eu tive com ele. E, na verdade, esse livro é ele falando conosco. Ele falando com você. Vai perceber na leitura que é ele dizendo para você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é um encontro com o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é o encontro da nossa necessidade de ser amado, com um amor imenso que não tem como medir, o amor de Deus. O Evangelho é o encontro com aquilo que o amor de Deus ofereceu, que é a graça que está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio e revelou o amor de Deus por mim e por você. Mas diga: mas o Evangelho também é um encontro com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que ele veio morar dentro de nós. Em todo aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui, dê um glória a Deus. E eu quero ler alguns textos da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre ele. E aí, irmãos, sermos relembrados de coisas que já fomos ensinados, mas que precisamos ser de novo iluminados para andar na plenitude daquilo que ouvimos. Amém? Veja, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, verso 19, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, diga Pai, e diga do Filho, e diga do Espírito Santo. Na própria bênção apostólica menciona os três. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos os três. Amém? O Espírito Santo vive em unicidade com Deus Pai, com Deus Filho.
É o Elohim de Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Entender a Trindade, irmãos, é apenas receber o que a Bíblia diz. Creia no que a Bíblia te oferece. Jesus, quando estava sendo batizado, em Lucas capítulo 3, batizado nas águas, ele entrou nas águas, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. E Deus bradou lá dos céus: este é o meu filho amado em quem tenho um grande prazer. Diga os três. Aleluia. Terceira pessoa da Trindade que participa da mesma deidade, que é onisciente, onipresente e onipotente. Diga: é Deus morando em mim. O Espírito Santo, ele é a resposta da oração de Jesus. Você sabia disso? Jesus orou por nós, orou por você, e ele pediu ao Deus Pai que enviasse o Espírito Santo. Está escrito em João capítulo 14, verso 16 ao 17, diz: e eu, Jesus dizendo, rogarei, vou pedir, suplicar ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Essa palavra outro quer dizer da mesma espécie, do mesmo tipo, do mesmo jeito que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é para mim e para você hoje. Ele é o Consolador, o Paracletos, aquele que é chamado, convocado para estar ao lado de alguém para o ajudar. Aleluia. A fim de que esteja para sempre. Toque na pessoa que está do seu lado, diga: você nunca está sozinho. Pergunta para ele: você nasceu de novo? Pergunta: você nasceu de novo? Você nunca está sozinho. Aleluia. Perceba pelo texto que o Espírito Santo é uma resposta de oração de Jesus. Jesus pediu por nós e pediu: Pai, manda o Espírito Santo para estar com eles para sempre. Aleluia. Verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele não está no mundo, irmãos. Ei, ele não está no mundo, irmãos. Ele não está nesse sistema do mundo, irmãos. Ele está dentro do crente, de cada daquele que nasceu de novo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus bem animado aí? Ele disse: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo para os discípulos: ele habita convosco. Como? Através de mim, ele está em mim. Mas tem uma novidade para vocês: ele vai estar em vocês. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga: ele habita em mim. Diga de novo: ele habita em mim. Irmãos, eu não sei você, mas no meu início de caminhada, eu aprendi que o Espírito Santo, ele vinha e subia. Eu digo que ele era um ioiô. Quando Deus queria, descia, depois subia. E ficava essa ida e volta, como era no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que ele desceu para não mais voltar. Para habitar dentro de nós, como eu digo, na expressão paraibana, de malicuia. Veio morar dentro de você. Você consegue perceber isso? Você consegue ter a dimensão disso? O Espírito Santo está em nós, em cada minuto, em cada segundo. Aonde você estiver, ele está lá. Aleluia. E sabe quem é o Espírito Santo? O autor da Bíblia. Aquele que inspirou a Bíblia. Aquele poder que veio sobre Maria, para ela poder ter filhos sem ter relações com o homem. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ah, irmãos, a gente não sabe disso. A gente pouco pensa sobre isso. Às vezes, queridos, nós estamos buscando mais as bênçãos físicas aqui, e estamos esquecendo disso aqui. Você é casa de Deus agora. Ele diz santuário, porque santuário é lugar de adoração.
É lugar da manifestação da presença. Eu posso comparar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aonde ela chegava, prosperava o lugar. A Arca da Aliança, aonde chegava, prosperava o lugar. A Arca da Aliança, onde chegava, prosperava o lugar. Ei, a Arca da Aliança, onde chegava, prosperava o lugar. Quem é a Arca da Aliança hoje? Levante seu dedo assim, de profeta, e faz assim, ó. Você carrega, eu carrego a presença, Ele habita dentro de nós, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos chamados à comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão quer dizer associação, relacionamento, intimidade, parceria. Diga: associação, relacionamento, intimidade e parceria. Meu Deus do céu. Fomos chamados a essa associação. Fomos chamados a esse relacionamento. Fomos chamados a essa intimidade. Fomos chamados a essa parceria com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos no ministério do Espírito Santo. Estamos no kairós do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 7 ao 8, diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Na criação, irmãos, nós encontramos Deus tendo destaque, Jesus e o Espírito Santo cooperando. Na redenção, nós encontramos Jesus tendo destaque, e o Deus Pai e o Espírito Santo cooperando. Mas nesse tempo, no tempo da santificação, o Espírito Santo tem o destaque, e Deus Pai e o Deus Filho cooperam. Jesus não orou, Jesus não foi estar com o Pai, e quem ficou conosco? O Espírito Santo e o Espírito Santo. Ele que inspira as músicas. Ele que inspira os músicos. Ele que inspira quem prega. Ele que inspira quem ensina. Ele que inspira quem recebe. Sem Ele, irmãos, é apenas um lugar onde a gente pode até se emocionar, mas não tem transformação. Mas com Ele, quando Ele está, o céu desce à terra. Quando Ele está, a presença de Deus toma conta. Aleluia, você já passou por situações como essa. Eu já passei por um culto, irmãos, que até hoje está na minha memória. Nós estávamos lá, o culto começou frio. Pesado. Mas aí o grupo, o conjunto, cantou uma música. E quando cantou essa música, o Espírito caiu na igreja. Quando caiu na igreja, o pregador não conseguiu mais pregar. Ele subia, pegava o microfone e começava a chorar e não conseguia falar. Tinha 5 pessoas do lado de fora assistindo o culto, de bermuda, não crentes, entrar para receber Jesus tem apelo. Pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo sem ninguém pôr as mãos sobre eles. Pessoas começaram a ser curadas dentro do lugar, porque o Espírito Santo começou a tocar neles. Esse culto foi para mais de meia-noite. Aleluia. Com Ele, tudo é mais fácil. Com Ele, tem liberdade. Aleluia. Com Ele, flui. Amém? Estão comigo? Estamos no período do Espírito Santo. Ele é que está coordenando esse movimento da igreja. Ele que está fazendo o evangelho crescer tanto. Mas como? Pulsando o coração dos crentes. Sendo as batidas do nosso coração. Aleluia. Queridos, eu quero falar algumas coisas que Ele faz por nós. Você quer ouvir? Eu quero colocar a primeira coisa que a Bíblia diz em Atos, que
que Ele faz por nós. Eu quero, nessa mensagem, trazer como uma primeira coisa. Diz assim, ó, Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. O que a Bíblia está me dizendo? A Bíblia está me dizendo que Ele levanta pastores para me ajudar. Aleluia. A Bíblia está dizendo que Ele inspira e levanta o dom pastoral para pastorear. Você entende, irmãos, que isso está um meio contrário ao que o mundo está dizendo? O mundo diz que pastor é ladrão. O mundo diz que você não precisa de um pastor. Crentes estão vivendo hoje desigrejados, porque acham que podem ser pastores de si mesmos. O problema, irmãos, é que não estão lendo Bíblia. Nós precisamos é ler Bíblia. Nós precisamos é ser bíblicos. E não é por conversa de gente, de pessoas que acham coisas. A Bíblia está me dizendo que o Espírito Santo constitui pastores sobre nós. Aleluia. Diga, eu preciso do dom pastoral. Diga, eu preciso de um pastor sobre mim. De um pastor levantado por Deus, irmãos, para estar sobre sua vida, para poder orientar você. Muitas das vezes não será o pastor que você quer, mas com certeza é o pastor que você precisa. Aleluia. Para cuidar da sua vida, para te orientar, para orar por você, para te preparar, discipular e te fortalecer. Aleluia. Mas muitos hoje não querem ser pastoreados, acreditando nessas conversas que estão aí fora. Irmãos, em todo lugar, toda profissão, tem o ladrão e tem o honesto. É ou não é? Certa vez eu entrei num cartório para um casamento. Quando eu cheguei, estava o atendente conversando com a outra atendente, só que a atendente era cristã. E ele estava dizendo para ela, deixa de conversa que todo pastor é ladrão. E eu na frente dele. Ele me deu o documento para assinar, eu assinei, antes de entregar eu olhei para ele e disse, filho, eu sou pastor e não sou ladrão. A irmã do outro lado disse, glória a Deus, toma aí, rapaz. E aí ele se levantou e, perdão, desculpe. Eu disse, pois isso é mesmo, filho. Em todo lugar tem quem presta e quem não presta. Mas eu quero te dizer que na igreja tem muita gente que presta. Aleluia. Olha o rastro do seu pastor, gente. Olhe para ele, olha a vida dele. Amém? Olha o rastro. Olha a vida. Oh, glória a Deus. E lembre-se que Deus constituiu o teu pastor. Ah, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores por onde eu passei. Muitas das vezes eu cheguei para conversar com eles sem ter saída, sem ter uma resposta. Aleluia. Sem ter uma resposta. E eu saí de lá, do gabinete, com a resposta. Por causa do dom pastoral que está sobre eles. Diga, da mesma forma que eu preciso de um médico quando eu estou doente. Diga, da mesma forma que eu preciso de um contador quando eu preciso de coisas financeiras. Eu preciso de um pastor sobre minha vida. Aleluia. Se permita ser pastoreado. Abra seu coração para ser pastoreado. É bênção de Deus, é graça de Deus sobre tua vida. Aleluia. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus.
Irmãos, eu estou dizendo o que Ele faz por nós. Ele levanta os dons, Ele levanta os apóstolos, Ele levanta os profetas, Ele levanta os evangelistas, Ele levanta os pastores e mestres, Ele levanta o ministério de socorros. Tudo na igreja são os dons, uns servindo aos outros. Tudo movimentado pelo Espírito. Agora, você pode estar debaixo dessa chuva, desse mover, ou pode estar de fora. E Ele respeita, mas Ele sempre vai estar dizendo para você, me permita pulsar teu coração. Não segue os teus caminhos, segue aqueles que eu te mostro. Aleluia. Meu Deus! Outra coisa que Ele faz, Ele nos revela quem nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2, verso 9 e 10 e verso 12, diz assim, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? Tem coisas guardadas. Amém? Dê glória a Deus por isso. Mas não fica aí, ele diz, mas Deus nula revelou pelo Espírito Santo. No verso 12 ele diz, ora, nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Ele é quem revela, irmãos, quem somos, o que temos e o que possuímos em Cristo Jesus. Esse é o interesse do Espírito Santo, é te mostrar tudo que Deus te deu através de Jesus. Revelar, descortinar, descomplicar, deixar claro para mim e para você. Ô glória, você se anima com isso não? Aleluia. Outra coisa, Ele nos guia, diga Ele nos guia. João 16, 13, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos guia pela palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Verso 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testificar é confirmar, é dar certeza. É o testemunho dentro. Se eu perguntar para você, quem é salvo aqui? Quem tem certeza de salvação, o que é que você vai dizer? Diga eu! Diga eu tenho! Eu te pergunto, quem te deu essa certeza? Quem te deu essa confirmação no teu espírito? É o Espírito Santo que veio morar no seu espírito. Aleluia. Ele foi nos dado para nos guiar, irmãos. Nos guiar pela palavra. Que é o assim disse o Senhor. O que a Bíblia já diz. Eu não preciso procurar conhecer a vontade, porque Ele já revelou a vontade. Eu costumo dizer que esse tipo da forma de guiar, é como as placas de trânsito. Quando você sai para algum lugar, tem as placas de trânsito já estabelecidas, mostrando o caminho para você chegar. Isso simboliza a palavra. Já está tudo colocado. Só segue. Mas tem aquelas, como num avião, que não tem placa do lado de fora. Não tem lombada do lado de fora. Mas tem instruções por dentro. Você recebe comunicação de dentro. Então tem coisas que não estão na palavra, mas Ele vai guiar você por dentro. Dá instrução por dentro, testemunho interior. Aleluia, amém? Colocando para você, olha, sai fora desse relacionamento, não é para você. Deixa essas amizades, se associa a essa amizade. Não fala isso. Deixa de falar mal dos outros. Para de falar mal dos outros. Aleluia. Ele guiando. Não se mete na vida alheia. Vai orar. Tem crente que acorda de madrugada. E aquela voz, vai orar, ele diz, é Satanás. Satanás nunca irá te pedir para ir orar.
Estão comigo? Fala, deixa de assistir isso. Não procura mais isso. Você que vende, não minta para vender. Eu tenho as instruções corretas para você fazer com honestidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga, Ele nos guia a toda a verdade. Gente, a verdade é uma pessoa. Você sabe quem é essa pessoa? João 14,6 revelou quem Ele é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo te guiará à verdade que está em Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Diga, Deus é bom. Ele também produz em nós, pelo meio do relacionamento com Ele, o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23. Diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto é o resultado do relacionamento com o Espírito Santo. Você entende isso? Ele não veio morar em nós. Ele é a seiva da árvore. Ele é a semente plantada no nosso espírito. E o relacionamento do nosso espírito com Ele, a comunhão, vai evidenciar por nós o caráter de Deus. Se você tinha um pavio muito curto, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, seu pavio vai ficar longo a perder de vista. Aleluia. Estão comigo? Muitos crentes acham que a característica de mansidão só pertence ao pastor, né? Ah, ele é manso, é um pastor. Mansidão é para todo crente. Toca na pessoa do seu lado e diz, tu ouviu isso? Então não cai fora não, que mansidão é para você também. É fruto de um relacionamento, meu irmão. Para todo crente, evidenciar o caráter de Deus. Dê uma glória a Deus aí. Você está animado ou não está? Olha, Ele inspira nossas expressões vocais. 1 Coríntios 12, verso 7 ao 8 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, diga, a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento. Em 1 Coríntios 14, 26, ele diz, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem cântico, outro tem uma palavra, tudo isso seja feito para edificação. Agora veja, não é a sua palavra, nem a minha palavra, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito no nosso espírito. Por isso, Paulo fala em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quem está cheio do Espírito Santo fala a coisa certa. Ei, quem está cheio do Espírito Santo, o que tem nos lábios dele é gratidão, louvor, adoração, fé. Por isso somos estimulados pela palavra de Deus a ser cheios todo dia. Você não enche o tanque do seu carro quase todo dia. É verdade, não é? Você enche, roda. Olha o tempo... O ponteiro lá está dizendo, está na hora de encher. Você vai no posto de combustível e abre a boca do carro, né? Isso quer dizer algo para nós. Diga, todo dia. Ei, é todo dia ser cheio do Espírito Santo. Para que nossas expressões sejam inspiradas por Ele, irmãos. Aleluia. Estão comigo? Você está aprendendo aí? E aqui eu chego ao final. Essa parte aqui é o que eu deixo para o final. Porque quando eu coloco essa expressão, permita-me pulsar o seu coração, ele está dizendo o seguinte, eu sou o teu ajudador. Aleluia, glória a Deus. Você quer ouvir isso? Queridos, essa palavra ajudador é muito interessante na Bíblia. Nós podemos vê-la claramente em Romanos capítulo 8, verso 26 ao 27. Ao 28, aliás. Diz assim no verso 26.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pare e pense. O que Paulo, inspirado pelo Espírito, está nos comunicando? Aleluia. Cadê o tecladista? Por favor, me ajuda ali, mano. Queridos, vamos pensar um pouco sobre esse texto. Quando você volta alguns versículos atrás, ele fala que a natureza está gemendo, querendo a manifestação, aleluia, dos filhos de Deus, para que ela seja restaurada. Ele começa a falar que nós estamos gemendo para o nosso corpo ser revestido de imortalidade. Esse corpo, ele não se converte. Ele vai ser transformado. Aleluia. Estão comigo? Aí ele diz, semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste. Presta atenção em mim agora. Essa palavra assiste é ajuda. Ele nos ajuda. Essa palavra ajuda, no grego, está dizendo o seguinte: ele se une comigo contra toda a obra do diabo. Ele se associa comigo contra os ataques do diabo. Lembra que Jesus chamou ele do Consolador, aquele que é chamado, convocado, para estar ao lado, para ajudar. Oh, glória. Mas e mais coisa boa aí, nos assiste em nossa fraqueza. Diga fraqueza. A fraqueza não é apenas não saber orar como convém, como tu vai dizer. Mas essa palavra fraqueza, ela fala de debilidade, fraqueza no corpo e na mente. Ele fala quando o corpo é atacado e perde forças por causa de uma enfermidade, seja terminal ou não seja terminal, mas seja uma doença sobre sua vida. A Bíblia diz que Ele nos ajuda nesse tempo. Fala da fraqueza da mente, das perturbações, das preocupações da vida, das opressões, das aflições. Quantas pessoas vivem hoje em depressão, com problemas mentais, falta de paz e tantas outras coisas, queridos. De uma mente que está conturbada, perturbada, oprimida, e não estão conseguindo sair, e a medicina não tem como lhe tirar disso, apenas remediar o problema. A medicina apenas vai te dar um remédio para apagar a sua mente. Mas depois o remédio passa, e tudo volta. E você volta com um problema até maior, porque você volta dependente do remédio para dormir. Que tal tomar uma dose e nunca mais precisar tomar remédio? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ajuda pessoas que estão nessa situação. Estão pressionadas mentalmente. Estão oprimidas mentalmente. Pode continuar, meu irmão. Vai seguindo a vibe do Espírito Santo aí. Sendo guiado. Aleluia. Ele te ajuda na aflição, irmãos. Ele te ajuda na ofensa. Ele te ajuda a sair da calúnia.
Ele te protege, te deixa robusto e forte para enfrentar esse tipo de coisa. Diga, Ele me ajuda na minha fraqueza. Aí ele diz, pois não sabemos orar como convém, como é correto. Me pergunte por quê. Não, só um pessoal, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Me pergunte por quê? Porque muitas das nossas orações são emocionais. E oramos muitas das vezes o que não é a vontade de Deus. O Espírito Santo está dizendo assim, deixa comigo. Que nessa fraqueza sua, eu vou te dar a oração para você orar. Aleluia. E muitas das vezes virá com gemidos inexprimíveis. Uma linguagem desconhecida em linguagem humana. Isso nos lembra também a oração em línguas. Você entende porque Deus te deu a oração em línguas, você que é batizado no Espírito Santo? É uma forma dele nos ajudar quando nós não sabemos orar como convém. Meu Deus. O texto continua dizendo, quando ele começa a fazer isso, Deus Pai sabe a intenção do Espírito. Porque o Espírito conhece a vontade de Deus. Aleluia. Ele te dá o protocolo para chegar lá. Ele diz, por isso, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Irmãos, eu já usei esse texto fora do contexto. A gente usa em velório. A gente usa em tragédia. Não é verdade? Aconteceu uma tragédia, isso vai concorrer para o bem. Aí lemos esse versículo, mas tiramos ele de contexto. Esse versículo está ligado ao que está sendo dito. Está sendo dito que o Espírito Santo vai nos ajudar a orar diante dessas dificuldades, fraquezas que enfrentamos. Que no final é vitória. Ele vai nos levar para o bem. Oh, aleluia. Eu te faço uma pergunta. Por que a oração é tão importante? Por que ele nos ajuda na oração? Por que é tão importante orar? E nós encontramos crentes hoje que não gostam de orar. Às vezes é por causa do ensino que recebeu. E olham a oração como lugar pesado. Mas sabe por que a oração é importante? Um dia eu perguntei a Deus, eu disse, Deus, a Bíblia diz que você já sabe as palavras e já sabe o que eu vou pedir antes que eu as diga. É verdade ou não é? Que o Senhor sabe o número dos fios de meu cabelo. Então para que orar? Eu só posso apenas dizer assim, tu sabes. E aí eu fui ler o livro de Myles Munroe. E nesse livro ele também teve essa mesma atitude minha. Deixa eu te dizer, muitas das vezes o Espírito Santo não vai dizer a você, mas ele vai dizer a alguém, para que esse alguém seja o canal para chegar a você. Você entende como é importante a gente estar reunido? Você entende porque ele levanta os dons? É porque ele não diz tudo a você no individual. Senão você fica orgulhoso e soberbo. Tem que aprender um com o outro. Aleluia. E Dr. Myles disse assim, eu perguntei a Deus, Deus, se você sabe as palavras antes que eu as diga, então por que oração? Qual é o sentido de falar contigo e pedir? E o Senhor revelou para ele. E de tabela me revelou. O Senhor disse, é porque eu sou soberano. E eu determinei que eu atendo quem ora. Você não entendeu?
Sua oração é um pedido de intervenção divina na sua história. Meu Deus. Aleluia. Por isso, querido, você entende o valor da oração, porque Deus nos carrega tanto para ir orar, para ser guiado pelo Espírito, porque é um meio pelo qual Ele pode te responder. É um meio pelo qual Ele pode ter relacionamento com você. É o meio pelo qual, querido, a sua fraqueza será assistida. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenta a quem pode resolver, por meio da sua petição, súplica. Aí ele diz, com ações de graça. Sabe por que ações de graça? Porque é certa a resposta. E você vai agradecer por isso. E ele diz, e a paz que excede todo entendimento, diga, a paz que excede todo entendimento, guardará. Ei, guardará, guardará, guardará meu coração e minha mente. Oh, aleluia. Você entende por que o Espírito Santo nos leva a orar? Porque nos leva, nos inspira na oração. Porque é o veículo, é o caminho pelo qual você vai receber resposta. Aleluia. Está sem um tempo ali. Posso ir? Amém. Liberou. Aleluia. O livro de Atos, eu vou encaminhar para encerrar. É um livro que ele mostra o nosso início como igreja. Tem coisas lá, irmãos, que nós estamos melhores. Porque a igreja é um organismo que se organiza. Ali foi o início das coisas. As coisas cresceram. Antes se reuniam nas casas, hoje tem que ir para os templos, por causa do número de pessoas. E os templos é favor de Deus, vocês sabiam? Porque é um lugar que tem todos os requisitos para proteger sua família. Liberações da prefeitura, corpo de bombeiro, para que possa você estar aqui em segurança. Se fosse em sua casa, será que você ia receber qualquer um que passasse pela rua? Hoje em dia é tão perigoso isso. Mas na igreja, qualquer um que passar pode entrar. Quem se arrisca é o pastor. Então melhorou muita coisa. Hoje nós temos bancos acolchoados, um som maravilhoso, música. E tudo isso é bom. Agora existe a essência do início. E a essência nunca pode se perder. A essência do início era a operação do Espírito Santo no meio dos crentes. O Espírito Santo se movia na igreja. Ele inspirava os dons. É tanto que o livro de Atos é unânime, todo mundo diz que poderia ser Atos do Espírito Santo. A igreja valorizava isso quando os irmãos estavam dando os seus bens para socorrer a outros. A Bíblia diz que era maravilhosa a graça disponível ali, era o Espírito Santo movendo. Os irmãos fazendo isso. E queridos, com o crescimento, nós não podemos jamais esquecer essa essência do Espírito agindo em nós. Amém? Talvez vocês não saibam, mas quem ministrou louvor na primeira formatura do Rema, no ginásio campestre, fui eu. Você não sabe como eu tremi naquele dia. Mas sabe como aconteceu? Eu tocava a guitarra. Sejão ministrava louvor.
depois Josimar, uma bênção. Mas ali naquele início eu tocava guitarra, contrabaixo e guitarra. E para mim estava muito bom. Mas num acampamento, um dos primeiros acampamentos, um culto, domingo de manhã, eu acordei pela manhã e alguém bradou dentro de mim. Disse: você vai ministrar louvor hoje. Eu me levantei, era uma certeza, mas eu fiquei receoso. Eu disse: Satanás, sai em nome de Jesus. Saí, me atrasei. Pegava um ônibus para chegar na igreja. Quando eu cheguei lá, já estava perto de começar. O pessoal já tinha arrumado tudo, preparado tudo. Não era costume nosso fazer isso. Nós sempre chegávamos, às vezes, 1 hora antes. Mas nesse dia houve mesmo, acontece. E quando eu cheguei, estava a equipe lá, Tadeu, o pai do Tiago Borba, Esdras, o Abraão, o pastor Abraão, que deu aula aqui também, baterista. Estava todo mundo lá naquela disputa: é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. Por quê? Sejão não pôde ir. O segundo ministro não pôde ir. E a terceira que iria ministrar ia pregar e não podia cantar. E eu chego de gaiato no navio. Quando eu chego, disseram: é tu. O que é? Quando eu me vi, eu já estava diante da igreja. A igreja tinha mais de 300 pessoas. A lista eu não fiz, a lista. Fizeram por mim. Olha que encrenca. Colocaram aqui. E eu olhei para o povo. Gente, eu nunca tremi mais do que... Olha, tremia mais do que vara verde, viu? E eu fechei o olho. Era poporri, que a gente chamava na época, né? Hoje é medley, né? Sei que a gente cantava a primeira música para passar para a segunda e eu não esqueci a letra da segunda. Eu voltei umas 5 vezes cantar a primeira. A turma que estava comigo atrás, tudo rindo. Começava a rir. É enredo de escola de samba, é? Não sai, o disco está emperrado. E um gritou, me ajudou, eu sei que eu fui, terminei, saí de lá. Disse: nunca mais eu boto o pé no púlpito. Mas a glória do Senhor caiu no lugar. Mesmo com esses defeitos, falta de experiência. No outro ensaio, chegaram para mim e disseram: hoje você faz parte do grupo de ministração. Eu disse: o desastre, a tragédia que houve. Eles viram o que eu não vi. Aleluia. Mas por quê? Porque o dono do culto sabia que o primeiro não ia. Sabia que o terceiro, ou que o segundo não ia. E sabia que a terceira ia pregar. E ele procurou um. Aleluia. Me achou na cama, acordando. E ele pulsou o meu coração. Aleluia. E hoje você está vendo aqui alguém que, irmãos, não tem a capacidade nenhuma. Mas lembre-se sempre de uma coisa: quando cooperamos com Ele, a capacidade é dele. Aleluia. Quero dizer, venho como voz de Deus para você hoje pela manhã. Ele está dizendo: ei, eu quero pulsar teu coração de novo. Eu quero pulsar seu coração para o serviço. Você está correndo nos seus próprios caminhos. E eu quero pulsar seu coração para os dons que eu coloquei dentro de você. O corpo precisa dos dons que eu depositei em você. Mas você precisa cooperar comigo. Deixa eu te guiar. Deixa eu te conduzir. Você tem andado nos seus próprios caminhos e
e tem vivido uma mesmice e ciclos em você. Mas deixa eu te dizer, eu vou tirar você do ciclo da mesmice e vou te levar a andar de forma contínua e reta, direta ao plano de Deus para a sua vida. Aleluia, Ele quer pulsar seu coração, seja você jovem, seja você adolescente, seja você já maduro, Ele quer pulsar seu coração. Ele quer ser a batida do seu coração. Ele quer ajudar a recuperação do seu lar através das instruções dEle. Quando você se rende, diz: Espírito Santo, o que é que eu faço? Me ajuda. Aleluia. Rick Renner, o autor desse livro aqui, ele disse que passou uma situação tão difícil, irmãos, tão complicada, que ele fez de tudo o que ele aprendeu, confissões, declarações, orando em língua, orando em língua, orando em língua, orando em língua, e tudo isso é viável, é bíblico para ser feito. Chegou um momento que ele parou em prantos, ele disse: Espírito Santo, me ajuda. E houve uma reviravolta na vida dele. Aleluia. Declare isso para a sua vida também. Você pode levantar? Levante um pouquinho.